No Peru, existe uma entidade que é conhecida como a Mulher Vampira de Barranco. Barranco é um bairro tradicional boêmio de Lima, que no ano de 1992 foi palco de 4 crimes brutais. Crimes em condições extremamente misteriosas. Crimes esses que eram cometidos contra homens, apenas contra homens, jovens, e só eram cometidos na madrugada de domingo para segunda e apenas na praia. Esses homens, eles foram encontrados com o pescoço dilacerado, de orelha a orelha, sem uma gota de sangue no corpo, e o jornalista Carlos Valle, que chegou a ver um dos corpos, relatou que os corpos ficavam brancos, sem cor nenhuma. No quarto crime, a polícia estava um pouco ali desnorteada. Eles não tinham pista, eles não tinham vestígios, eles não tinham motivação, eles acreditavam que era um homem que cometia esses crimes, que era um tipo de maníaco em série, mas não tinham nem ideia, não tinha nada que levasse a ninguém, não tinha ligação com as vítimas, nem entre as vítimas, era algo completamente aleatório. E a mídia peruana, quando completou o quarto crime, deixou de dar visibilidade para o caso, que aparentemente era um caso que não tinha muita solução, e começou a jogar as notícias sobre os crimes que eram cometidos ali na praia de Barranco nas últimas páginas, em notas pequenas. Só que o jornalista Carlos Valle estava extremamente intrigado com o que estava acontecendo ali. Ele não conseguia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Então ele decidiu ele mesmo fazer esse experimento. Ele fez 4 noites de vigília na praia, tentando ver se ele via algum movimento estranho, alguma pessoa suspeita, alguma coisa que pudesse dar uma luz para elucidar o caso. É uma coisa muito arriscada de fato. Durante as 3 primeiras noites não aconteceu nada. Ele não viu nada demais que pudesse dar uma ajuda, uma luz. Mas na 4ª noite as respostas começaram a aparecer. E na verdade a resposta apareceu de fato. Enquanto ele passava por cima da Ponte dos Suspiros, por volta das 23 horas, indo em direção à praia, ele viu ali algumas vendedoras de doces tradicionais peruanos. E uma dessas vendedoras chamou ele. Ele relata que era uma senhora ali por volta dos seus 66 anos, que havia visto ele abordando algumas pessoas, perguntando algumas coisas, anotando na prancheta, porque em 1992 era assim, né? Não tinha dispositivos móveis, esse tipo de coisa, e assim, câmera de fácil acesso para você sair gravando, assim. Então ele tinha que fazer os registros dele ali, tudo a próprio punho. E essa vendedora chamou ele, perguntou se ele era jornalista, ele afirmou que era jornalista, e ela falou que sabia o que ele tinha ido fazer lá, que ele tinha ido lá em busca da bruxa de Barranco. E ela afirmou que quem havia cometido esses crimes contra aqueles homens jovens era essa tal bruxa. E ela disse que ela mesma já havia visto essa moça, que a mãe dela já havia visto essa moça e que até a avó dela em 1929 já havia visto a tal moça, que na verdade ela aparecia como essa moça jovem que aparentava ter ali entre seus 25 e 26 anos, muito magra, sempre de preto, unha pintada de preto, cabelo comprido, preto, e que ela havia sido uma moça que havia feito um pacto para ser sempre jovem, mas para manter esse pacto, ela precisava do sangue de homens jovens. Me segue para a parte 2.